Queridos, vamos entrar então agora na segunda etapa da nossa aula de hoje. Ó, a primeira já foi. Vamos entrar na segunda, que é uma etapa bem na hora. Veja, bem na hora. Tá aí. Que é uma etapa bem importante, um pouco mais difícil, que se chama balanceamento pelo método redox. Então, você deve se perguntar, pô, mas esse capítulo não é de introdução à eletroquímica? Muito ruim, muito desorganizada a tua aula. Por que diabo, se é a introdução à eletroquímica, a gente está vendo acerto de equação? Veja, porque as equações, elas vão, como disse para vocês, fazer parte, uma parte essencial dos conhecimentos futuros. E além disso, algumas são bem complicadas de ajustar e o método das tentativas, não é suficiente para acertá-las. Então, em função disso, os químicos criaram outras maneiras para ajustá-las, que se chama método redox, obviamente a oxirredução da aula passada. Você tem o método redox aqui na página de número, vamos colocar aqui para você no livro, 200. E eu preciso fazer uma pequena fala antes disso, por um motivo bem simples. Veja, esse é um método bem mais técnico e burocrático, com muita regra. Então talvez você vai pensar, mas ele é difícil. Não é difícil, ele só tem muita regra, né? Então a gente vai fazer alguns exemplos aqui, o professor vai te dar uma dica acerca de algumas pegadinhas, alguns atalhos que você pode tomar. Agora, eu preciso ser claro, cai muito isso no Enem ou na URGS? Não. A URGS cobra método redox na sua prova? Não. Então por que tu tá dando? Olha, se você quer fazer FUVEST, UFSC, UPF, UX, a CAF e as demais provas, é evidente que você precisa ter esse conhecimento. E é importante você, nesse momento, ter acesso a ele, pelo menos uma vez na sua preparação, para você julgar se vai ou não dar ênfase para ele em função das provas que você vai optar por fazer. Tudo bem? Então, de novo, cai na URGS? Não. No Enem? Não caiu até agora, né? Então, não é uma questão frequente. Preciso ver para poder ver estequiometria, termoquímica, inorgânica, que é a matéria agora na sequência? Não. Você pode fazer de uma maneira bem básica, com o método das tentativas, com bastante facilidade de mais questões. Tá, então é só violência gratuita e sofrimento? Sim. Então, vamos devagarinho, vou mostrar esse conhecimento para você. Já fiz a minha parte, deixei bem clara a ocorrência dele. E agora posso trabalhá-lo com com a consciência tranquila, bastante tranquilidade. Bom, a minha observação ela é bem simples e mostra isso aqui para você. Tá? Olhem essa reação que eu trouxe para ti aqui. Essa aqui, ó. Ok? Eu queria te propor um desafio agora. Verdade. Como diria o poeta, vou desafiar você. Terrível, isso eu sei. Mas eu queria que tu pausasse esse vídeo e tentasse fazer essa questão. Tente. Tente pelo método das tentativas ajustar os coeficientes dessa equação aqui. Por favor. Tentou? Difícil, né? Você vai bater cabeça, você vai chutar valores aleatórios e, dependendo da sua sorte, até você pode conseguir. No entanto, aqui duras penas, né? Vai ser complicado, vai ser difícil. Tem uma forma mais fácil de fazer isso? Olha, fácil não seria talvez a palavra adequada. Tem uma forma de fazer isso, que é essa aqui. Método das tentativas. Redox. Você tentou, jogou valores aleatórios. Aqui eu acho que é 3, aqui é 5, aqui é 10. Meu Deus, não sei. Não está dando certo. Calma, respira. E existe um tutorial, sim, um tutorial que vai lhe dar uma diretriz, um norte, pensemos assim, acerca de passos que você pode seguir para você acertar aqui o ajuste dessa equação.
Veja, de novo, você tem que seguir o tutorial para fazer o método redox. Se você não o fizer, você não vai conseguir. Então isso é uma condicionante, pensemos assim. Preterível que você siga isso. Tá? Segundo, pessoal, aqui você vai ver um princípio bem básico da oxirredução, que a gente ignorou num primeiro momento, que é a questão dos elétrons doados e recebidos. Se tudo se conserva como Lavoisier disse, isso se aplica também ao universo eletrônico. Se você teve elétrons doados, então esses elétrons precisam ter sido doados para alguém. E se eles precisam ter sido doados para alguém, alguém tem que ter recebido esses elétrons nessa quantidade doada. Não entendi. Se 2 elétrons foram doados, 2 têm que ser recebidos. Não 3, porque nada se cria. E nenhum, porque nada se perde. Entende? Então você pode usar numa dimensão eletrônica o princípio da conservação na matéria. Entende? Então você não precisa necessariamente aplicar isso nos átomos, mas você pode usar uma faceta, um viés dessa técnica no universo eletrônico para lhe ajudar a resolver, literalmente, esses pequenos probleminhas quando o método das tentativas e o macho, evidentemente, falham em lhe mostrar um ajuste claro. Tudo bem? Então, de novo, não é difícil, é só regrado. Você tem ali uma prescrição, um tutorial, você tem que seguir o tutorial à risca. Então eu vou mostrar para você como você faz. E professor, poder de síntese, eu te dou uma chance e uma frase. Elétron doado é elétron recebido. Se foram doados 2 elétrons precisam ser recebidos. E você vai se basear nisso para poder resolver o seu balanceamento. Então, elétron doado é elétron recebido. Ok? Me acompanha aqui, então, para a gente fazer essa leitura. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é os NOx ou cargas de todos os participantes da reação. Porque se você sabe disso, você sabe quem é o seu agente oxidante e o seu agente redutor. Ou seja, quem sofre redução, porque é sempre ao contrário, e quem sofre oxidação, porque é sempre ao contrário. E deste modo você vai saber quantos elétrons foram oxidados e recebidos. E você precisa usar isso para você poder fazer esse ajuste. Ok? Então, vamos descobrir o NOx de todos os participantes da reação, que é a parte mais fácil, mais simples, a gente fez a exaustão na aulinha passada. Vamos lá, ó, o cobre, vou colocar aqui em cima o cobre, ok? Cobre. O cobre vai ter um NOx de 0. Então vou escrever ali para você, 0. Por que é 0, professor? Porque o cobre é uma substância simples ali, e substância simples tem NOx, 0. Tá aí os outros, calma, vamos lá. Hidrogênio é mais 1, oxigênio menos 2, menos 6, mais 1, para dar 0, mais 5. Então, o nitrogênio, vou colocar aqui para você, ele vai ser o quê? Deixa eu colocar assim para ti, ó. Um pouquinho mais para baixo aqui para ficar mais... Acho que agora vai. Isso, agora foi. Ó, o nitrogênio é o quê? Mais 5. Ok? Mais 5. Pronto. Achei o NOx do cobre e do nitrogênio, do hidrogênio, de todo mundo ali. Agora vamos ver nos produtos. Como foi que essa reação se processou? Como ficou ou ficaram os NOx nos produtos, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui então nesse composto. Ah, mas como é que eu faço esse daqui? Bem fácil, você faz uma tesourinha. Tesourinha neles, faz a tesourinha. Aqui é 1, né? Você faz o quê? Ó? Você vai o 1 aqui, você passa o 1 para cá, assim, e passa o 2 para cá, assim, faz a tesourinha. Lembra que a tesoura você sempre pode utilizar em substâncias que são iônicas. Mas é que eu nunca sei disso, eu nunca sei qual que é iônica. Iônica é a substância que é formada por metal e não metal. Deste modo, você separa o cobre do nitrato. E aí você sabe que se tem 2 aqui embaixo, ó, esse 2 vai lá para cima. E aí o NOx do cobre aqui vai ser mais 2.
Então, olha que interessante. O cobre, deixa eu só colocar em vermelho ali para você. O cobre foi para mais 2. Então, vamos puxar aqui uma flechinha, assim. Vamos colocar aqui uma bolinha e vamos escrever mais 2. O cobre ali é mais 2. Mais 2. Agora você já sabe que variação o cobre teve. Vamos ver? O cobre teve a seguinte variação. Ele variou de 0 para mais 2. E de 0 para mais 2, queridos, vocês obviamente sabem muito bem disso, significa que o cobre, vamos escrever ali, oxidou 2 elétrons. Vou até colocar aqui para você, ó. Ele sofreu oxidação. Oxidou, né? Ele oxidou. Oxidou. E se oxidou, ele é o quê? Um agente redutor. Tá? Então você já descobriu, inclusive, quem é o agente redutor. Agente redutor. Fechou? Deixa eu só colocar aqui, então, agora. A pessoa tem toque, né? Pronto, diminuir aqui, prontinho. Agente redutor. Beleza. Ali centralizou, tá? E desculpa. Ah, eu tô tomando remédio, faltou só isso aqui. Calma. Pronto. Deu. Não quer sair. Ah, pronto, deixa assim, vai ficar desse jeito, eu vou superar. Tá? Ele oxidou ali agente redutor. Tudo bem? Beleza? Tá. Agora vamos dar uma olhadinha no nitrogênio. Ah, aqui ó, que barbado, o nitrogênio, obviamente, ele sofreu uma mudança aqui. Será que ele está muito convicto disso? Estou um pouco preocupado. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Menos 2 para o oxigênio, menos 6. Como aqui o nitrato é menos 1, né? Pela regrinha da tesoura, ó, menos 1, vai ter que ser igual a menos 1. Então o número para dar menos 1, mais 5. Mais 5. E mais 5 não mudou. Se não mudou, os nitrogênios que se transformaram em NO3 não mudaram. E se eles não mudaram, por enquanto o nitrogênio se mantém igual. Mas veja, você tem mais um composto de nitrogênio aqui, e este aqui sim mudou. O oxigênio é menos 2. Como tem um oxigênio só, menos 2. Aqui em cima não tem nada, então a soma tem que ser igual a 0. E o valor para dar menos 2, ou somado a menos 2 para dar igual a 0, né? Perdão, é mais 2. Então o nitrogênio aqui deu mais 2. Vou fazer agora para você a correspondência. Aqui, vamos colocar assim. Beleza. Ó, só para ficar bem direitinho. Pronto. Ok. Ok. Vamos colocar agora bem grande ali, ó. Mais 2. Então, desse jeito, você acabou de me dizer, você está dizendo isso para o leitor, que o nitrogênio foi de mais 5, tá vendo? Deixa eu colocar uma cor um pouquinho aqui, agora foi, ó, mais 5 para mais 2. E se ele foi de mais 5 para mais 2, os nitrogênios que se transformaram nesse NO sofreram redução. Vamos escrever aqui então. Ele sofreu o quê? Redução. Reduziu. Ok? E se ele reduziu, sofreu redução, deixa eu puxar para cá, ele obviamente é um agente, deixa eu aumentar aqui, agente, sempre ao contrário, oxidante. Deixa eu puxar aqui. Não. Pronto. Oxidante. Ok? Prontinho. Fechou. Aqui agora vai.
Vamos diminuir ali para ficar igual ao outro. Diminuiu. Beleza. Vamos pegar aqui agora assim. Vamos puxar aqui agora mais para o centro. Reduziu. Prontinho. Tá aí. Então, você acabou de descobrir quem é que reduziu e quem é que oxidou. Você sabe quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Isso é essencial, essencial. Mas continuemos. O hidrogênio. Aqui o hidrogênio é mais 1, então não mudou. E o oxigênio menos 2, não mudou aqui. Então as mudanças que você teve são bem claras e perceptíveis, né? Você teve mudança do cobre, que passou de 0 para mais 2, e do nitrogênio, alguns nitrogênios, não foram todos, porque você tem duas substâncias com nitrogênio no produto, uma não mudou, a outra mudou. Então você teve uma redução, ou seja, alguns nitrogênios reduziram a nitrogênio do NO, certo? Tá, professor, e daí? Bom, querido, deixa eu só puxar aqui para o ladinho essa parte, tá? Para facilitar aqui depois a nossa parte aqui embaixo. Depois que você fez isso, você agora tem uma nova tarefa. E a sua tarefa é: quantos elétrons foram doados e quantos foram recebidos? É importante. Porque, como eu falei para você, a essência desse trabalho é aplicar a lei da conservação da matéria no universo eletrônico. Então, para você saber, primeiro, como ajustar isso, você tem que saber quantos elétrons foram doados e quantos elétrons foram recebidos. Você sabe? Então, temos que descobrir. Mas e como eu descubro? Primeiro não grita, devagarinho. Vamos pegar só a espécie que sofreu uma mudança. Sofreram mudanças. Então vamos pegar aqui em cima apenas o cobre, tá? E o nitrogênio. Eu vou começar aqui pegando então o cobre. Vou pegar ali o cobre, desse jeito. Vou copiar, copiou, colou. Pronto. Vou botar aqui para você. Vou dar uma melhoradinha nisso aqui para não ficar confuso. Tá, ó, vamos tirar essa parte. Vamos tirar isso. Ok. Ó, vamos apagar aqui o nitrogênio, porque agora eu quero ver só o cobre. A gente chama isso que eu estou fazendo aqui para você de semi-reação. Tá? O que é uma semi-reação? A semi-reação expressa apenas uma das mudanças, ou só a reação de oxidação, ou só a reação de redução. Então a gente está vendo a semi-reação do cobre. Tudo bem? Ó, vou apagar aqui o cobre, né? Você tem ele ali em cima, ó, aqui em cima. É o cobre mais 2, tá? Então vou escrever ele aqui, ó. Ele foi para CuNO3, 2. E esse cobre é um cobre mais 2. Tudo bem? Então vamos colocar aqui os NOx de cada um dos cobres. Vou colocar aqui em cima para você. Assim. Deixa eu colocar de vermelhinho ali para ti. Isso tem toque, você sabe, né? Vou colocar aqui e vou colocar aqui, para você enxergar a passagem. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Aqui o cobre era 0 e aqui ele foi para cobre mais 2. Então vamos ver agora essa passagem, esse movimento. 0 para mais 2. Essa é a reação ou semi-reação de oxidação. Então a minha pergunta é muito simples. Quantos elétrons foram oxidados? Bah, não entendi, professor. Ué, quantos elétrons foram dados? Como é que eu faço isso? Pô, é muito fácil, né, pessoal? Aqui, inclusive, você nem vai fazer muito esforço. Basta você fazer uma coisinha chamada de variação. Delta? Isso. Você faz uma variação, uma conta de subtração. O maior número menos o menor. Isso vai dar para você o número de elétrons que foi ou foram, aqui no caso, oxidados. Você tem um total de 2 elétrons. Deixa eu colocar aqui mais bonitinho para ti. Ó, vou colocar com uma cor aqui vermelhinha. 2 elétrons oxidados. Oxidados. Tá?
Então você tem 2 elétrons oxidados. Lembrando que é uma dica didática, oxidados significam doados, 2 elétrons doados. Tudo bem? 2 elétrons foram doados. Tá, mas para aí, 2 elétrons foram doados por quem? Pelo cobre. Quantos cobres? É por isso que você está separando as reações. Você está olhando a primeira semi-reação, que é a reação de, obviamente, oxidação. Cada um átomo de cobre, ao se transformar nesse cobre aqui, oxidou a 2 elétrons. Tudo bem? Então tá bem claro ali. E se não ficar, o professor preparou mais uma surpresinha para ti, tu já vai ver como é fácil de entender isso. Tá, mas eu paro por aí? Não. Agora você vai para o segundo. Quem é o segundo? Ué, o nitrogênio. Vamos cortar aqui, eu vou pegar o nitrogênio para você. Ok, ó. Nitrogênio. Deixa eu tirar aqui para ti. Fazer um corte. Nitrogênio. Pronto. Agora vai. Foi. Copiou. Colou. Prontinho. Deixa eu tirar aqui algumas coisas que não estão legais, só para melhorar o teu desenho. Pronto. E vamos dar uma limpada, vamos olhar só o nitrogênio que sofreu reação. Mas, professor, não entendi. Ó, esse nitrogênio aqui, ó, é igual. Ele não sofreu, ele continua mais 5, então você não pode usar ele. Tá? Porque ele não mudou. Eu quero saber aqui os elétrons que foram recebidos. Aqueles nitrogênios se mantiveram. Então você tem um número X de nitrogênios aqui, alguns mudaram, outros não. E é isso que a gente vai descobrir agora. Tá? Então, tá muito difícil. Calma, querida, é bem fácil, é só você seguir à risca a regrinha, ok? Eu vou mostrar para você como é que você vai fazer isso agora. Então, apaga esse aqui, ó, porque ele não mudou. E olha só para a semi-reação de redução. Não entendi. Só para quem mudou, querido. Ó, tá aqui. Tá? Então, vou pegar aqui, vou colocar junto para você. Vamos colocar aqui em cima. Pronto. Assim. Fechou. Certo? Bom, agora eu vou te convidar a observar a mudança do NOx que o nitrogênio teve, para você ter facilidade nessa determinação. Aqui no primeiro, o nitrogênio tinha um NOx de mais 5. E aqui no segundo, ele foi para mais 2. Então vamos escrever isso. Ele era mais 5 e foi para mais 2. Ok? Então você claramente percebe nesse caso que houve uma reação de redução. Houve uma redução. Ok? Assim. Tá, mas e quantos elétrons foram reduzidos? Olha, é muito fácil. Se antes o NOx dele era mais 5 e depois ficou mais 2, veja, antes faltavam 5 elétrons por nitrogênio. Depois da reação estão faltando apenas 2. Então é porque ele recebeu 3. 3 elétrons foram recebidos para ele ter esse NOx final. Ah, professor, eu achei muito difícil a Bhaskara que tu fez. Foi a Bhaskara, querido. Você fez uma variação, ó. Assim. Mais 5 menos mais 2, né? Que vai dar 2. Assim, ok? Então, 5 menos 2... não entendi, professor. Por que menos 2? Calma, querido. Vou escrever bem direitinho para ninguém ter problema, tá? Ó, mais 5 menos mais 2. Agora foi, ó. Vai ser igual a... Vamos lá, wait for it, né? Olha ali. Mais 3. Então você vai ter um total de 3 elétrons reduzidos. Reduzidos. Para ficar didático, recebidos. Ok? Então, isso é bem importante, né, pessoal? E aí você tem um pequeno problema, você já enxerga o problema nitidamente na sua frente. A reação não pode ter um cobre e um nitrogênio, sofrendo reação de oxidação, cada cobre, e cada nitrogênio sofrendo uma redução. Não pode. Eu não posso ter um cobre com um nitrogênio, não dá. Eu tenho que ter um valor diferente, eu preciso ter o mesmo número de elétrons doados e recebidos. Ah, mas e por que não dá?
Porque não pode, querido. Como é que o cobre vai dar 2 elétrons e o nitrogênio vai ganhar 3? Nada se cria. Não pode. Então você precisa acertar aqui primeiro o ajuste, para a partir deste ajuste, você acertar os demais. Entende? Se você conseguir acertar aqui a quantidade de elétrons doados e recebidos tem que ser a mesma, você vai poder, a partir desse ajuste, acertar os outros. Ah, mas isso é muito difícil. Não, a barbada. Então faço que eu até fiz uma animação para você. Tá aqui a animaçãozinha que o professor fez para ti. Tá? Então acompanha com calma a minha animação. Deixa eu colocá-la desde o princípio aqui e eu vou narrando ela direitinho para você entender. Veja, por que não dá para reagir um cobre com um nitrogênio? Porque um cobre vai dar 2 elétrons para o nitrogênio, como você vai ver. Só que daí o nitrogênio vai receber 2. E ele não foi para nitrogênio mais 3, ele foi para nitrogênio mais 2. Então você vai precisar de um número maior de nitrogênios para poder satisfazer aqueles cobres. Ou, desculpa, maior de cobres, né? Para poder satisfazer o nitrogênio. Tudo bem? Então é exatamente isso que acontece. Ó. Eu vou quadro por quadro para você entender desde o princípio. No início você tinha um cobre mais 2, né? Um cobre, né? E um nitrogênio. Tá? Vamos olhar ali. Então esse cobre, de acordo com a reação, ele está dando 2 elétrons. Então o cobre vai se aproximar do nitrogênio e tá ali, deu 2 elétrons. Ao dar esses 2 elétrons, observem que o cobre automaticamente se transforma em cobre mais 2. Ele mudou, ele era, ó, tá vendo como é que ele era 0? Deu, ficou azulzinho. Assim, doou o elétron. Quando esse elétron é doado, esse elétron vai ser recebido pelo nitrogênio. E daí o nitrogênio vai receber o elétron. 2 elétrons. Então, faltavam-lhe 5, recebendo 2, vão faltar 3. Olha o que vai acontecer ali com o nitrogênio. Vai para nitrogênio mais 3. Só que esse é um problema. O nitrogênio que nós obtivemos não é o nitrogênio mais 3, e sim o nitrogênio mais 2. Então isso não pode ficar assim, está errado. O que acontece? O que acontece é que, sendo o número de elétrons doados necessariamente igual ao recebidos, de elétrons recebidos, você vai precisar de mais cobres doando para satisfazer o nitrogênio. E mais nitrogênios posteriormente para satisfazer os cobres. Então, ó, e aquele outro elétron ali que tem que ser recebido? Onde é que está? Precisa estar em algum lugar. Então, o que acontece? Acontece isso. Tá, então eu vou botar mais um cobre. Só que se você colocar mais um cobre, esse cobre vai doar 2 elétrons. Aí um elétron vai ser recebido pelo nitrogênio, vai ficar nitrogênio mais 2, maravilha. Mas e o outro elétron? Vai faltar um receptor. Então você vai precisar de quê? Mais um nitrogênio e mais um cobre. Deste modo, como você está enxergando, você vai ter um total de 2 elétrons doados por cada um dos cobres. Isso vai totalizar 6 elétrons doados. E como cada nitrogênio pode receber 3, 6 elétrons recebidos pelo nitrogênio, como você está vendo ali. Ó, o cobre vai lá e doou o elétron. Agora ali, olha os elétrons para onde vão. Desse modo, foi ali, recebeu e transformou ele em nitrogênio mais 2, como você viu. Vamos olhar a animação agora desde o princípio. Deu um trabalho terrível para fazer isso, espero que você tenha apreciado. Então tá ali, ó, o cobre doou o elétron. Só que o nitrogênio não consegue se satisfazer porque falta um elétron. Então você vai precisar de mais cobres e mais nitrogênios. 3 cobres ao total e 2 nitrogênios ao total. Desse modo, você vai ter a mesma quantidade de elétrons doados e de elétrons recebidos. 6 elétrons doados, 6 elétrons recebidos. Então, uma maneira para você realizar essa matemática super fácil é a boa e velha multiplicação invertida. Se você multiplicar invertido os valores, você sempre vai conseguir ter o mesmo número de elétrons doados e recebidos. Mas muitas vezes eu já vi os alunos decorando isso, mas não pensando no que eles estão fazendo. Então por que você vai aplicar essa multiplicação invertida que eu vou te mostrar agora?
Porque o número total de elétrons doados precisa ser igual ao número total de elétrons recebidos. Por isso que você vai fazer isso. Então, sua obrigação é acertar a quantidade de cobres e a de nitrogênios para que o número de elétrons doados pelo cobre seja igual à quantidade de elétrons recebidos pelo nitrogênio. E como é que você faz isso? Olha que fácil. Vou mostrar para ti. Tá, parou a animação aqui. Ó, se você num primeiro momento tiver um pouco receoso, um pouquinho nervoso, você pode simplesmente seguir esse quadrinho que o professor fez para você. Que é, ó, elétrons oxidados, ou número de elétrons oxidados, vezes a espécie que é o agente oxidante. E número de elétrons reduzidos, vezes o agente redutor. Nesse momento você vai tentar ficar pensando, mas agente oxidante, agente redutor, olha como é fácil, querido. Ó, eu vou extrair exatamente para você essas informações. Sabe o que você vai fazer? Ó? Vou pegar aqui para ti. Ó. Olha só, dá uma olhadinha. Copiou, vamos copiar aqui. Colou. Copiou. Colou. Prontinho. Deixa eu dar uma diminuidinha aqui só para que caiba melhor aqui nas nossas relações, tá? Ali. Pronto. Ok? Olha só o que você vai fazer. Deixa eu diminuir o de cima também, só para não ficar muito bagunçado. Prontinho. Deu. Pronto, deu, passou. Ó, você vai pegar esse número aqui de cima, ó, esse aqui, o número 2, tá vendo? E você vai multiplicar a espécie de baixo. E você vai pegar esse número 3 e multiplicar de cima. Simples assim. Bah, professor, não entendi. Ó, você vai pegar esse 3 e vai multiplicar aqui. Tá? Vou fazer ali uma setinha bem assim, grosseira. Assim, ó. Multiplico 3 aqui. E multiplico 2 aqui. Assim. 2. Pronto. É basicamente desse jeito que você vai descobrir a quantidade de elétrons doados e recebidos. Ah, mas isso aí é só no produto? Bom, essa reação em especial, em particular, ela tem um pequeno probleminha, que é o seguinte, você tem nela, deixa eu fazer a flechinha aqui melhorzinho, pronto. Você não tem todos os nitrogênios dos reagentes sofrendo redução, são só alguns. E os que sofreram redução foram aqueles que se transformaram em NO. Então você sabe a partir disso que os átomos que viraram NO sofreram a redução. E olha como não vai ficar difícil, ó. Colocando os valores exatamente aqui em cima. Desse modo você está dizendo que, veja, você está multiplicando a primeira equação por 3 e a segunda equação por 2. Se você multiplica a primeira equação por 3, está dizendo que você vai ter 3 cobres oxidando os elétrons. Se você multiplica a equação de baixo por 2, está dizendo que você vai ter 2 nitrogênios recebendo os elétrons. Que foi exatamente o que eu mostrei aqui para você com o... Ou não? Deixa eu ver se eu volto aqui. Acho que agora foi. Prontinho. Com esse videozinho. Eu multipliquei a reação do cobre por 3, porque desse modo eu consigo 3 cobres redutores, né? Ou seja, sofrendo oxidação. E eu multipliquei a reação do nitrogênio por 2, porque desse modo eu consigo 2 nitrogênios recebendo os elétrons. Então é só multiplicar invertido, é bem fácil mesmo, não é difícil. E aí você vai por quarto e último tópico, que é o método das tentativas. Você vai tentar agora fechar o ajuste, colocando esses valores que vocês acabaram de, enfim, ajustar. Então eu coloquei aqui o 3, deixa eu colocar para você, ó. 3 aqui, e eu coloquei um 2 aqui.
Ao colocar o 3 aqui onde você está vendo, você sabe que você tem que ter 3 cobres do outro lado. Então você vem aqui do outro ladinho e coloca 3. Pronto, os cobres já estão ajustados. Ao colocar 2 aqui no nitrogênio, você acabou de descobrir quantos nitrogênios ao total você tem nos produtos. Você tem 2 nitrogênios deste, mais 6 nitrogênios deste. Bah, eu não entendi, professor. Ó, você tem 3 CuNO3,2. Vamos fazer isso juntos? Ó, vou até trocar aqui o aplicativo para você. O que é um CuNO3,2? Deixa eu colocar aqui para você, ó. Vamos lá. Ó, você tem o quê? Você vai ter o cobre. Vamos colocar aqui o cobre, assim. Eu vou colocar aqui dentro o cobre. Tá? Ó, deixa eu puxar aqui. Cobre. Cobre. Assim. Certo? Deixa eu só voltar aqui. Cobre. Fechou. Pronto. Agora foi. Cobre. E aí você tem um Cu e o NO3,2. Então são 2 radicais nitrato. Ah, não estou entendendo nada, professor. Calma, é bem fácil, não é difícil. Ó, assim, 2 radicais nitrato, que é o NO3. Então eu vou escrever, ó, NO3 para você. Tá, ó. Vamos colocar aqui NO3. Pronto. NO3 e NO3. Certo? Tá ali. Agora vamos dobrar isso aqui. Vamos dobrar isso ali. Não, isso aqui não. Agora foi. Vamos dobrar. Dobrou? Dobrou. Pronto. Esse aqui é o seu composto, querido. Tá vendo? Tá aí. É um CuNO3,2. É isso que você tem. Então, se você colocou um 3 na frente dele, ó, você foi ali e escreveu o número 3 assim, ó. 3. 3, assim, significa que você tem 3 vezes isso aqui. Como assim, professor? Ué, você tem isso aqui vezes 3. Assim. Tá vendo? Desse modo. E se você tem isso vezes 3, quantos nitrogênios você vai ter? Ah, mas como é que eu vou saber os nitrogênios? Ué, conta comigo os nitrogênios, né? Você vai ter 3 vezes, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ter 3 vezes, enfim, 2, né? Porque cada nitrato de cobre tem 2 nitratos, e cada nitrato tem um nitrogênio. Então são 2 nitrogênios, 3 vezes 2, 6 nitrogênios. Tudo bem? Então, ó, desenhei para você ver direitinho o que eu escrevi lá, tá? Então você vai ter um total de 6 nitrogênios. Então vamos escrever isso aqui. Você vai ter 6 nitrogênios aqui, mais 2 nitrogênios deste. E 6 mais 2 dá um total de 8 nitrogênios. Deste modo, você vai precisar de 8 nitrogênios aqui também. Então você vai multiplicar aqui por 8. Porque ao colocar 8 ali, você vai ter 8 nitrogênios. Certo? Bom, desse modo você vai ter 8 hidrogênios também. E, para acabar então, finalizem com o número 4 aqui, porque 4 vezes 2 dá 8, literalmente. Certo, pessoal? Ah, eu aprendi de outro jeito muito mais fácil. Não, querido, você é do mesmo jeito. Pega a variação dos elétrons e multiplica invertido exatamente como eu fiz. O problema é que as coisas não são tão assim ipsis literis, vai depender muito da reação que você está trabalhando. E isso me preocupa um pouco, porque daí o aluno fica sem autonomia. Então é importante que você pense, por que eu tenho que multiplicar invertido? Porque o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos, é simples assim. Então você precisa matematicamente fazer esse ajuste para que você tenha essa igualdade. E lembre que você não pode multiplicar só o elétron, você tem que multiplicar o átomo que doa e o átomo que recebe esses elétrons, como a gente viu ali na animação que o professor fez. Certo? Então, isso é muito complicado, muito difícil, eu nunca vou conseguir. Calma. Ó, eu vou fazer com você um outro exemplo, que é um exemplo do livro. Tá? Então deixa eu colocar aqui para ti. Ó, eu vou deixar assim, tá? O tutorial aqui do lado. E a gente tem ali o exemplo do livro. Então o tutorial está sempre aqui do meu lado para eu não esquecer como eu devo fazer. Tudo bem?
Vamos fazer juntos aqui então. Vamos lá? Ó, a equação do livro ela é bem boa para você ver isso. Essa equação do livro, por tentativas, você não vai conseguir fazer, vai ser super difícil. Então, o que eu fiz? Eu coloquei os NOx dos elementos que você tem ali nessa reação. O hidrogênio é mais 1, menos 2, mais 1, menos 2, mais 1, menos 2, e ali o nitrogênio, aqui fechou. Os que mudaram, obviamente, foram esses aqui que estão coloridinhos. Nitrogênio e o fósforo. Então, o fósforo e o nitrogênio sofreram mudanças. Então, veja, eu fiz o primeiro passo aqui da minha regra, que é determinar quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. O agente oxidante, claramente aqui, é o nitrogênio, que foi de mais 5 para mais 2. Tá vendo? Ele reduziu, então ele é um agente oxidante. Quem é o agente redutor, ou seja, quem sofre oxidação? Foi o fósforo, que saiu de 0 e foi para mais 5, sofrendo deste modo oxidação. E por tal motivo, ele é um agente redutor. Tudo bem? Pois bem, vamos para o segundo passo então. O primeiro já foi dado. Vou colocar ali para você o check. Está aqui o check. Vamos para o segundo. Determine o número de elétrons doados e o número de elétrons recebidos. Tá, então vamos para o segundo passo. Quantos elétrons foram doados e quantos foram recebidos? Vamos olhar a semi-reação de oxidação para saber os doados. 5 elétrons foram doados. Quantos elétrons foram recebidos? 3. Pode isso? Não. Não pode dar 5 e receber 3. Se 5 foram dados, 5 têm que ser recebidos. Mas e como eu acerto isso? Bom, eu fiz o segundo passo. Eu determinei o número de elétrons doados e recebidos. Sabe o que eu faço agora? Ó, eu multiplico o número de elétrons oxidados, que é esse aqui, pelo agente oxidante, que é quem sofre redução. Então, sabe o que você vai fazer? Ó? Deixa eu colocar aqui para ti, para não deixar marcadinho. Você vai fazer só isso aqui, ó. Você vai pegar esse número e passar aqui para frente para multiplicar essa equação. E esse número aqui, ó, você vai passar aqui para frente para multiplicar aquela equação de cima. Porque 3 vezes 5 dá 15. Tá vendo? E 5 vezes 3 dá 15 também. Então, se eu multiplicar os fósforos por 3... que, ó, veja, é o número de elétrons reduzidos vezes o agente redutor. E eu multiplicar o nitrogênio por 5, que é o número de elétrons doados vezes o agente oxidante, você vai... desculpa, eu falei o nitrogênio por 5, que é o número de elétrons oxidados vezes o agente oxidante, você vai ter a mesma quantidade de elétrons doados e recebidos. Vamos de novo? Cada fósforo dá 3 elétrons. Só que cada nitrogênio recebe 5. Não está fechando essa conta. Então você vai precisar multiplicar por 5 os nitrogênios. Perdão. Não entendeu? Vamos de novo. Cada fósforo doa 5 elétrons e cada nitrogênio recebe 3. Então essa conta não fecha. Agora, se eu multiplicar por 5 os nitrogênios, você vai ter 3. Vai ter 5 nitrogênios, cada qual recebendo 3 elétrons. E se você multiplicar por 3 os fósforos, você vai ter 1, 2, 3. Você vai ter 3 fósforos, cada um deles doando 5 elétrons. Aí você vai ter 15 elétrons doados e 15 elétrons recebidos. Desse jeito. Então é por isso que você multiplica ao contrário, né? Invertido. Dessa maneira você consegue ajustar as quantidades de elétrons doados e recebidos. É simples assim. Ah, mas é muito complicado. Não
Não é, querido. Você vai ver que é sempre a mesma coisa. Ó, você multiplicou por 3 o fósforo. Então você vem aqui e coloca 3 no fósforo e você multiplicou por 5 o nitrogênio. 5 no nitrogênio. Pronto. Agora você já sabe que tem 3 fósforos aqui no produto. Deixa eu aumentar aqui para você. 3 fósforos no produto, desse modo, e 5 nitrogênios no produto. Basta você multiplicar, então, o fósforo por 3 e o nitrogênio por 5. Prontinho. Desse modo, você já acertou os principais, que são fósforo e nitrogênio. Agora, você vai precisar acertar os outros. Vamos ver. Você tem um total aqui nos produtos de 9 hidrogênios. 3 vezes 3 dá 9. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses valores que você já utilizou, ó, 3, 5, 13, 5, e você vai aplicar o método das tentativas. Então, se você tem 9 hidrogênios, vou colocar aqui, ó, 9 hidrogênios no produto, você vai precisar de 9 hidrogênios no reagente também. Então, você vai ter, ó, 5 aqui, faltam 4. 4 hidrogênios para fechar 9. Então, você multiplica por 2 aqui, fechou 9. Quantos oxigênios você vai ter? 3 vezes 4 dá 12. 12 mais 5, 17. 17 oxigênios. Você vai ter 15 mais 2, 17 oxigênios também. Os oxigênios já estão fechadinhos. Certo? Parece ser difícil, mas é bem fácil. Se você não entendeu, eu sugiro que você pause o vídeo, volte, repasse aqui o tutorial, porque é exatamente a mesma coisa que o professor vai usar para explicar as demais. É só uma questão de prática, né? Então, no primeiro momento, como tem muitas regras, parece ser complicado, mas é super simples. Tudo bem?